Como são feitas essas coisas que consumimos diariamente? Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a Muito seguir obrigado. como são feitas essas coisas que consumimos diariamente. Eu já falei isso. Quem gosta de suco de laranja natural sabe eu o gosto. quanto é trabalhoso espremer fruta por fruta para obter um copo cheio. E Sim. foi pensando nisso que muitas empresas resolveram fabricar esses sucos de forma mais natural possível, facilitando Mais natural possível. muito a vida das pessoas. Essa bebida não tem vida útil muito longa, mas seu sabor autêntico dispensa o uso de conservantes ou aditivos. Bem, tudo começa com o plantio e a colheita. São Tá, isso já centenas de sabemos, pés de né? laranja que levam vários meses para produzir diferentes espécies de laranja. Colher essas frutas é um trabalho que deve ser feito manualmente para não danificá-las. Os coletores usam bolsas leves e resistentes feitas principalmente de plástico. Uma vez cheias, eles examinam Peraí, que a cada qualidade fruta, não tá- descartando as que não tá boa. prestam. Meu Deus, eu só tenho essa qualidade. Depois, todas passam por uma rampa inclinada que as direcionam para a estação de higienização. Nessa etapa, um pulverizador aplica água com sabão nas laranjas, enquanto um sistema de escova a espirais as limpam, retirando todo o resíduo da casca. Mais adiante, um outro pulverizador enxágua as frutas, enquanto são suavemente Passa água com escovadas. sabão e Esse enxágua a processo laranja. as levam para a estação de secagem e logo em seguida passam por uma inspeção. Ali são mais uma vez verificadas para ver se não foram danificadas no processo de higienização. Depois são enviadas para uma Tudo esteira acontece em com câmera escovas lenta, assim. suaves e rotativas. Essas eliminam qualquer sujeira residual do processo. Agora a laranja está prontinha para ser espremida. Cada fruta que é lançada no extrator passa por uma última checagem. Elas são colocadas na máquina inteiras, sem a necessidade de cortá-las ou descascá-las. Caralho. A máquina faz Olha lá. tudo automaticamente. O líquido é filtrado de acordo com a consistência programada. E por último, o suco é embalado em diferentes recipientes plásticos, filtrar a onde são consistência. conservados todas suas Que é? propriedades e depois distribuídos. Oh, não, peraí. Hoje em dia, Foi 2 minutos de vídeo, né? Foi uma curiosidade só. Eu vou acelerar esse negócio aqui. Tá, beleza. existem diferentes tipos de fogões elétricos para preparar nossos pratos favoritos. Fogões industriais, caseiros e inclusive para camping, que ajuda muito na hora de preparar qualquer alimento sem precisar de fogueira. Os fogareiros são fabricados com materiais leves, mas de alta resistência. E os grandes protagonistas são os fios de aço, fundamentais para gerar calor. Primeiramente, eles isso tem passam por curiosidade. longos rolos gigantes para criar bobinas bem apertadas. Depois são cortados no comprimento adequado. Este servirá como elemento para aquecer. No teste de calor, a bobina deve adquirir uma cor vermelho-laranja. Depois de terminado o teste, uma pessoa deve instalar o ferro fundido no queimador. Na próxima etapa, um braço robótico segura o queimador através de energia magnética e continua seu caminho na linha de produção para que um outro dispositivo aplique 16 toneladas de pressão para definir um composto isolante nos queimadores. Na seguinte etapa, um operário cobre cada queimador com verniz anticorrosivo e depois o submetem a uma temperatura de 100 graus por 12 horas. Isso para secar todo o verniz e endurecer corretamente o isolamento. Posteriormente, uma pessoa passa os cabos no termostato, os protegendo com tampas de cerâmica. Como você pode ver, toda a instalação da placa do conector de fiação é feita à mão, bem como a Meu montagem Deus, é e o tudo controle de manual. qualidade. Depois dessa etapa, as peças estão prontas para receber os números de série e seguir para as checagens finais, com detecção de fugas de corrente para evitar curtos-circuitos e testes de resistência às altas temperaturas. Você sabe o que são as chulipas? Bem, são essas peças aqui, Chulipas. e normalmente Tirulipas. são feitas de madeira. Parece algo simples, mas sua fabricação exige várias etapas. Uma vez que em cima delas passarão diversos trens milhares de vezes, e elas não poderão se mover e nem fazer barulho. Bom, tudo começa na serraria, onde se processam toras de carvalho, uma das madeiras mais É um resistentes do pré-requisito, mercado. não fazer Elas barulho. passam por uma correia transportadora para ser cortada por uma máquina com 2 rolos que gira os troncos enquanto literalmente os descascam com alguns dentes bem afiados. Logo passam
passam por uma serra Descascando, circular para adquirir a forma. Finalmente, todos os restos de madeira são usados tanto para fertilizantes quanto para combustível. Na seguinte etapa, são cortados os segmentos de acordo com as medidas necessárias. E uma vez cortadas, são adicionados os buracos com as indicações precisas. Esses buracos servirão para prender as chulipas nas vigas de aço. Para que não haja confusão na hora de encaixar cada peça, todas são identificadas com uma etiqueta metálica. Por último, passam por um tratamento químico de alta temperatura e pressão por cerca de 24 horas. Isso deixa a madeira mais resistente, estendendo sua vida útil em pelo menos 25 anos. A dica aí pra deixar a Você sua sabia madeira que mais muitos resistente. produtos de diferentes segmentos são feitos a partir de moldes, mesmo sendo uma grande embarcação luxuosa? Tudo começa com o molde do casco. A primeira coisa que eles fazem é pulverizar uma camada de tinta gel em sua superfície interna. Depois esse molde será isso aí eu não transferido sabia. para o casco para completar o processo. A seguir, é adicionada uma camada de fibra de vidro ao redor do núcleo de espuma de PVC, Molde de criando barco. também alguns canais de distribuição de rede. Quando finalizam essa etapa, eles cobrem tudo com um grande plástico transparente e selam tudo com fita adesiva. Para conseguir um acabamento puro, eles tiram todo o ar de dentro com um mega aspirador. Tudo pronto para o próximo passo. Agora é despejado uma resina que ficará descansando até o dia seguinte para que seque bem. Depois que a resina é endurecida, um guindaste levanta todo esse molde. Desse jeito aqui, podemos observar que a tinta gel se aderiu completamente e a base está pronta. Então o próximo passo é fabricar cada seção do convés até o teto. A base principal de tudo também é feita de resina e fibra de vidro, repetindo os mesmos passos de antes, só que com outros moldes. Para finalizar, eles aplicam uma massa para nivelar qualquer irregularidade da superfície. Depois, um polimento geral em todas as peças, tudo com muito cuidado. Depois é só acrescentar a iluminação, algumas peças elétricas e finalmente, após 6 meses ou mais de trabalho intenso, o iate está pronto para Depois é velejar só nas adicionar águas de algumas qualquer coisas oceano. com 6 meses de trabalho. Quem aqui Tá não pronto. gosta de um cafezinho Só passado no isso. coador? Aquele aroma que fez ou faz parte da vida familiar de quase todo brasileiro. Bem, o coador de papel surgiu na Alemanha no início do século XX No e coador fez é tanto melhor. sucesso que até nos dias de hoje a No sua coador é marca mais forte. principal vende milhões de unidades em todo o mundo. Mas alguma vez você já se perguntou como eles são feitos? Parece Não. simples, não? Mas nem tanto. Tudo começa no processamento da celulose. Essa matéria-prima é coletada de florestas de pinheiros localizados em diferentes lugares do mundo. Neste caso, famoso no sul da desmatamento. Escandinávia. No início da fabricação, a celulose crua entra numa máquina que parece um processador de alimentos. Esse dispositivo mistura a celulose com água quente até tudo parecer uma sopa de fibra, conhecida como polpa. Em seguida, outra máquina espalha essa polpa em menos de 3 centímetros de espessura sobre uma malha metálica em grande velocidade. O processo de secagem começa numas placas de quase 400 metros de largura, no qual tira parte da umidade da polpa, e depois os corta em formas menores. Na seguinte etapa, um rolo comprime tudo, tirando o restante da água, e ao mesmo tempo aplica uma textura áspera no papel. Isso melhora o processo de filtragem do café. Em seguida, o papel passa por vários rolos a uma temperatura de 250 graus. 45 minutos é o tempo necessário para fabricar uma imensa folha de papel de filtro de café. São 18 quilômetros de papel. Um enorme rolo 18 corta tudo quilômetros dividindo em de dois. papel. E só aí são direcionados para uma máquina que irá alinhar a dobra, dando a característica forma de cone. E neste processo, de forma quase silenciosa, são feitos mais de 4.000 filtros de café por minuto. Toda a linha de produção Meu Deus. conta com sensores para contar, remover as falhas e separá-los em pilhas de 80 filtros. Cada pilha é embalada em diferentes caixas. Depois são seladas e estão prontas para serem vendidas. Você sabe como são loucura. feitos os preservativos? Bom, primeiramente, devemos saber que eles são feitos de borracha líquida misturada com alguns produtos químicos que estabilizam e dão mais resistência ao material. Na primeira Olha linha de a produção, imagem que vários foi moldes de colocada cristal ali. são direcionados para uma estação onde são todos lavados. Logo em seguida, passa por uma segunda estação onde eles são submersos num tanque de látex. Enquanto isso, um especialista controla a máquina para que ele mantenha uma temperatura de 25 graus centígrados. Isso porque, se o látex desidratar, 25 pode graus desestabilizar o centímetros. material. Este processo é repetido mais de uma vez para obter a espessura adequada. Em seguida, com a ajuda de um rolo giratório, as bordas de cada preservativo são moldadas. Depois são aquecidos por 12 minutos em calor intenso. Bom, nessa etapa, os preservativos já estão prontos para serem removidos de seus moldes. E isso é feito com fortes jatos de água pressurizada. Todos são lavados e secos com uma solução de amido de milho. Isso cria uma fina camada de pó no látex que evita que as partes se grudem umas nas outras, correndo o risco de se romper. Finalmente são encaminhados para o controle de qualidade, que fazem Olha lá, vários ó.
tipos de testes. Como é que Alguns é feito feitos em controle de laboratório, qualidade, como os será? que avaliam sua impermeabilidade e resistência, e outros feitos por diferentes máquinas. Estes descartam automaticamente os preservativos defeituosos. Por fim, são lubrificados e embalados entre 2 chapas de alumínio e plástico que protege o látex por 5 anos. São selados a quente, formando um invólucro individual. Todo lote deve receber um código impresso e data de validade antes de ir para as lojas. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas por curiosidades você já... E deixe aí nos comentários o tema que você gostaria para o próximo vídeo e até mais.